Antes de começar, já se inscreve no canal, deixa o seu like e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo importante. Vamos lá! Durante décadas, falar de trânsito em Santa Catarina sempre significou falar de paciência testada, de horas perdidas e de uma rotina marcada por atrasos. Para quem vive, trabalha ou simplesmente precisa cruzar o litoral catarinense, a BR-101 deixou de ser apenas uma rodovia. Ela se tornou um símbolo de estresse, de buzinas incessantes, de filas intermináveis que começam antes mesmo do sol nascer e parecem não ter fim. Quantas histórias cabem dentro de um engarrafamento? Quantos compromissos perdidos, quantos momentos em família adiados, quantas oportunidades ficaram presas entre um freio e outro? Chega uma hora em que o cansaço vira revolta. E é exatamente nesse ponto que Santa Catarina se encontra agora, prestes a virar essa página de uma vez por todas. Porque algo grande, ousado e transformador está sendo construído. Uma revolução silenciosa na mobilidade que promete colocar um ponto final no inferno da BR-101 e mudar para sempre a forma como nos deslocamos pelo litoral do estado. A BR-101, que já foi sinônimo de progresso, hoje carrega o peso de um crescimento que ultrapassou seus limites. Milhões de veículos passam por ela todos os anos. Caminhões carregados sustentando a economia, ônibus cheios de trabalhadores, famílias inteiras tentando aproveitar um fim de semana no litoral. Tudo se mistura em um fluxo que simplesmente não comporta mais tanta gente. O resultado é conhecido por todos. Trânsito travado, acidentes constantes, desgaste físico e emocional. Um verdadeiro teste diário de resistência. Mas nenhum problema histórico se mantém para sempre quando existe decisão, planejamento e coragem para enfrentar o desafio. E é justamente dessa necessidade urgente que nasce o Contorno Litorâneo Norte, também conhecido como Via Mar. Um projeto que surge não como promessa vazia, mas como uma resposta direta a um problema que se arrasta há anos. A Via Mar representa um divisor de águas. Ela surge como alternativa real, concreta e definitiva para aliviar a BR-101 e reorganizar completamente a mobilidade do litoral norte catarinense. Não estamos falando de um pequeno desvio ou de uma solução paliativa. Estamos falando de um novo corredor rodoviário, pensado desde o início para suportar o crescimento econômico, populacional e logístico da região. Um projeto que entende que o trânsito não é apenas sobre carros, mas sobre vidas em movimento, sobre tempo, sobre qualidade de vida, sobre desenvolvimento. Com mais de 145 quilômetros de extensão, a Via Mar vai conectar Joinville diretamente ao contorno viário da Grande Florianópolis. Isso significa criar um eixo totalmente novo de circulação, capaz de retirar uma parte significativa do tráfego pesado da BR-101. Imagine o impacto disso no dia a dia. Menos caminhões disputando espaço com veículos leves, menos gargalos, menos acidentes, mais fluidez, mais previsibilidade, mais tranquilidade para quem precisa se deslocar todos os dias. É uma mudança estrutural, profunda, que vai muito além do asfalto. Esse novo corredor logístico vai atravessar regiões estratégicas do estado, conectando polos industriais, portos, centros urbanos e áreas turísticas. Ele foi pensado para ser uma artéria moderna, com capacidade ampliada, segurança reforçada e estrutura compatível com o futuro que Santa Catarina projeta para si. Um futuro onde o crescimento não fica parado no trânsito, onde a logística flui, onde a economia respira, onde as pessoas conseguem planejar suas vidas sem o medo constante de ficarem presas em um engarrafamento inesperado. E quando falamos de um projeto dessa magnitude, falamos também de investimento. Um investimento que impressiona e mostra o tamanho da ambição envolvida. São cerca de 7 bilhões de reais previstos para a conclusão da Via Mar, um valor que supera, inclusive, o investimento feito no contorno viário da Grande Florianópolis, uma das maiores obras viárias já realizadas no estado. Isso por si só já diz muito. Não se trata de uma obra qualquer, trata-se de uma aposta clara em infraestrutura como base para o desenvolvimento sustentável. Esse investimento não surge de forma improvisada. A Via Mar está sendo estruturada por meio de uma parceria público-privada, modelo que permite unir planejamento estatal com eficiência da iniciativa privada. Os estudos técnicos, ambientais e de viabilidade já estão em andamento, custeados pelo governo de Santa Catarina. Cada traçado, cada lote, cada detalhe está sendo pensado para garantir que a rodovia seja moderna, segura e preparada para as próximas décadas. Não é apenas construir uma estrada, é construir uma solução de longo prazo.
As obras estão previstas para iniciar em 2026, mas o impacto desse projeto já começou antes mesmo da primeira máquina entrar em campo. Ele já movimenta expectativas, gera debates, reacende a esperança de quem há anos convive com o caos da BR-101. Para muitos, parece até difícil acreditar que algo desse porte realmente vá sair do papel. Afinal, quantas vezes já se falou em soluções que nunca chegaram? Mas desta vez, os números, os estudos e o comprometimento mostram que estamos diante de algo diferente, algo concreto, algo que está avançando. E é aqui que a percepção muda. Porque a Via Mar não é apenas uma estrada nova no mapa. Ela representa a promessa de um cotidiano mais leve. Imagine sair de casa sabendo que o tempo de deslocamento será previsível. Imagine viajar pelo litoral sem aquele nó no estômago, sem a tensão constante de olhar o relógio e o aplicativo de trânsito. Imagine caminhar rumo ao trabalho, ao lazer ou à família com a certeza de que o trajeto não será um campo de batalha. Essa é a transformação que está em jogo. Para quem depende do transporte de cargas, o impacto será ainda maior. Cada minuto parado hoje representa prejuízo. Cada atraso afeta prazos, contratos, competitividade. A Via Mar surge como um aliado poderoso da economia catarinense. Ela vai reduzir custos logísticos, aumentar a eficiência e fortalecer setores estratégicos como indústria, comércio, turismo e agronegócio. O litoral catarinense ganha não apenas uma estrada, mas um novo ritmo de desenvolvimento. E o mais interessante é perceber como uma obra desse porte afeta também aquilo que não aparece nas planilhas. Afeta o humor das pessoas, afeta a forma como elas encaram o dia. Afeta o tempo que sobra para estar com quem se ama. Menos trânsito significa menos estresse, menos desgaste, mais saúde mental, mais qualidade de vida. São ganhos silenciosos, mas profundamente transformadores. A Via Mar também redefine a relação de Santa Catarina com o futuro. Ela mostra que é possível aprender com os erros do passado e planejar com visão, que é possível investir pesado em infraestrutura sem perder de vista sustentabilidade, segurança e eficiência, que gargalos históricos podem, sim, ser resolvidos quando existe vontade política e compromisso com a população. Ao longo dos próximos anos, cada avanço desse projeto será acompanhado de perto por quem vive o problema na pele. Cada etapa vencida será um passo a mais rumo a um litoral mais fluido, mais conectado e mais humano. A expectativa não é apenas por uma estrada pronta, mas por uma nova forma de viver o deslocamento, por uma mobilidade que respeita o tempo das pessoas. E quando finalmente a Via Mar estiver em operação, a BR-101 deixará de ser o único caminho possível. Ela deixará de concentrar todo o peso de um estado em constante crescimento. O trânsito se redistribui, a pressão diminui, a vida flui. Aquilo que hoje parece um sonho distante começa a ganhar contornos reais. A liberdade de ir e vir sem medo de ficar preso, a sensação de controle sobre o próprio tempo, a tranquilidade de quem sabe que o caminho está aberto. Santa Catarina está diante de uma escolha histórica, e tudo indica que escolheu avançar, escolheu investir, escolheu enfrentar um problema antigo com uma solução à altura. A Via Mar é a materialização dessa escolha. Uma estrada que carrega muito mais do que veículos. Ela carrega esperança, carrega desenvolvimento, carrega a promessa de dias melhores para milhões de pessoas. E agora, a pergunta que fica é simples mas poderosa. Você consegue imaginar sua vida sem o caos da BR-101? Consegue visualizar esse novo litoral, mais fluido, mais organizado, mais humano? Essa realidade está sendo desenhada agora, lote por lote, estudo por estudo, decisão por decisão. E quanto mais pessoas entenderem a dimensão desse projeto, mais ele se fortalece como um marco histórico para Santa Catarina. Se você quer acompanhar cada detalhe da Via Mar, entender como esse projeto vai transformar o estado e impactar diretamente a sua rotina, fique atento. Essa não é apenas uma obra de engenharia, é uma mudança de era. E ela já começou. Quando se olha para a Via Mar com mais atenção, fica claro que ela não foi pensada apenas para resolver um problema pontual de trânsito. Ela nasce como uma resposta estratégica a décadas de crescimento acelerado, de cidades que se expandiram, de portos que ganharam importância nacional e de um litoral que se tornou o coração econômico e turístico de Santa Catarina. A BR-101 cumpriu seu papel por muito tempo, mas chegou ao limite. E insistir no mesmo modelo seria condenar o futuro a repetir o passado.
A Via Mar surge justamente para romper esse ciclo. Cada quilômetro projetado carrega uma intenção clara: redistribuir o fluxo, organizar o território e preparar o Estado para os próximos 30, 40, 50 anos. Não é uma obra pensada para o agora apenas, mas para as próximas gerações. Para quem ainda vai nascer, para quem vai herdar um Estado mais conectado e mais eficiente. Isso muda completamente a forma de enxergar o projeto. Ele deixa de ser apenas uma resposta à dor atual e passa a ser um investimento em legado. Ao longo do trajeto previsto, a Via Mar atravessa regiões que hoje sofrem diretamente com o excesso de veículos, municípios que convivem com filas constantes, com acessos congestionados e com o impacto diário do trânsito pesado passando pelo meio da cidade. Com a nova rodovia, essa realidade começa a se transformar. O tráfego de longa distância ganha um caminho próprio. As cidades respiram. O espaço urbano se reorganiza. A mobilidade local melhora. O que antes era passagem forçada passa a ser escolha. E isso afeta diretamente a vida de quem mora nessas regiões. Menos barulho, menos poluição, menos risco de acidentes, mais segurança para pedestres, ciclistas e moradores. A Via Mar não retira apenas carros da BR-101, ela devolve qualidade de vida para comunidades inteiras que cresceram à sombra de uma rodovia sobrecarregada. Outro ponto fundamental é a forma como o projeto foi estruturado, a divisão em lotes, os estudos técnicos detalhados, a previsão de obras especiais como pontes, viadutos e contenções mostram o cuidado com a complexidade do terreno catarinense. Nada está sendo feito de forma improvisada. Cada trecho exige soluções específicas, respeitando o meio ambiente, a geografia e as necessidades locais. Isso reforça a ideia de que não se trata de pressa, mas de responsabilidade. O modelo de parceria público-privada também traz uma camada extra de compromisso. Quando o setor privado entra na execução, há metas, prazos e padrões de qualidade que precisam ser cumpridos. O governo, por sua vez, mantém o papel de planejamento, fiscalização e garantia de que o interesse público será preservado. É um equilíbrio delicado, mas necessário para viabilizar uma obra dessa magnitude sem comprometer as finanças do Estado. E enquanto os estudos avançam e as etapas burocráticas seguem seu curso, a expectativa cresce. Quem passa horas na BR-101 começa a enxergar uma luz no fim do túnel. Não uma promessa vaga, mas um projeto com números, datas e planejamento. Isso muda o sentimento coletivo. Sai a resignação, entra a esperança. Uma esperança cautelosa, é verdade, mas cada vez mais sólida. É impossível falar da Via Mar sem falar de tempo. Tempo é o recurso mais precioso que existe. E hoje, milhares de pessoas perdem horas preciosas presas no trânsito. Horas que poderiam ser usadas para trabalhar melhor, descansar, conviver, viver. A Via Mar surge como uma devolução desse tempo, um resgate silencioso de minutos e horas que, somados, fazem uma diferença enorme na vida das pessoas. Para o turismo, o impacto também será profundo. Viajar pelo litoral catarinense deixará de ser uma experiência marcada pelo medo do congestionamento. O acesso às praias, às cidades turísticas e aos eventos se torna mais fluido. Isso incentiva o turismo interno, atrai visitantes de outros estados e fortalece a economia local. Hotéis, restaurantes, comércio e serviços sentem esse reflexo quase imediatamente. No setor produtivo, a mudança é ainda mais estratégica. Santa Catarina depende fortemente da logística. Portos como Itajaí, Navegantes e São Francisco do Sul são fundamentais para a economia estadual e nacional. Uma rodovia eficiente significa menos custos, mais competitividade e maior capacidade de crescimento. A Via Mar se encaixa perfeitamente nesse cenário, funcionando como uma espinha dorsal logística para o litoral norte. Mas talvez o impacto mais profundo seja emocional. Quem convive com o trânsito caótico sabe o quanto isso desgasta. O humor muda, a paciência diminui, a sensação de impotência cresce. Uma obra como a Via Mar devolve algo que parecia perdido, a sensação de que é possível resolver problemas grandes, de que o poder público pode sim enfrentar gargalos históricos, de que planejamento e visão fazem diferença. Ao imaginar a Via Mar pronta, em funcionamento, é quase inevitável comparar com o presente. O contraste é forte. Onde hoje há filas, haverá fluxo. Onde hoje há tensão, haverá previsibilidade.
Onde hoje há atraso, haverá pontualidade. Essa imagem futura começa a se desenhar na mente de quem acompanha o projeto, e quanto mais clara essa imagem fica, mais difícil é aceitar que tudo continue como está. Santa Catarina está diante de uma oportunidade rara, a chance de reorganizar sua mobilidade litorânea de forma estruturada, moderna e definitiva. A Via Mar simboliza essa chance. Ela não resolve todos os problemas, mas resolve um dos maiores, e ao fazer isso, abre espaço para que outros avanços aconteçam. Essa estrada carrega um simbolismo poderoso. Ela mostra que desenvolvimento não é apenas crescer, mas crescer com planejamento, que infraestrutura não é gasto, é investimento, que pensar no futuro exige coragem no presente. A Via Mar é, acima de tudo, uma declaração de intenção. Santa Catarina não quer ficar parada. Não quer aceitar o caos como normal, quer avançar. E agora, enquanto o projeto segue seu curso, cabe a cada cidadão acompanhar, entender e cobrar. Grandes obras só cumprem seu papel quando a sociedade participa, fiscaliza e reconhece sua importância. A Via Mar não pertence a um governo, a uma empresa ou a um mandato. Ela pertence a todos que vivem, trabalham e sonham com um litoral mais fluido e mais humano. O que está sendo construído não é apenas uma rodovia, é uma nova forma de se relacionar com o tempo, com o espaço e com a mobilidade. É a promessa de que o futuro pode ser melhor do que o presente. E essa promessa, aos poucos, deixa de ser apenas uma ideia e começa a ganhar forma no mapa, nos projetos e nas decisões que estão sendo tomadas agora. Se hoje a BR-101 representa o passado sobrecarregado, a Via Mar representa o caminho que se abre, um caminho de menos estresse, mais eficiência e mais qualidade de vida, um caminho que aponta para frente, e tudo indica que Santa Catarina está pronta para seguir por ele.